A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, culpou a ação humana pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia. Segundo a ministra, nesta época do ano não há incidência forte de raios que pudessem iniciar os incêndios e as queimadas controladas para limpar pastagens estão proibidas. O que nós temos é um esgarçamento de um problema climático que vocês viram acontecer com chuvas no Rio Grande do Sul e que nós sabíamos ia acontecer com seca envolvendo a Amazônia e o Pantanal. Agora nós temos uma ação de pessoas que usam a queima controlada do fogo, que é o único meio que nós teríamos de evitar que as pessoas não queimem. E elas não estão conscientes ainda o suficiente para entender que combater o fogo é evitar o fogo em primeiro lugar. A declaração da ministra destoa do que ela dizia em setembro de 2020, quando responsabilizou o então presidente Jair Bolsonaro pelas queimadas na região. Na ocasião, durante os incêndios no Pantanal, Marina acusou o governo Bolsonaro de não agir para enfrentar o problema da destruição dos biomas. O próprio ex-presidente se manifestou sobre o assunto. Por meio das redes sociais, Bolsonaro contestou o silêncio de artistas em relação aos problemas ambientais. Abre aspas. Pelo jeito, só vão exigir providências e explicações aos companheiros quando a floresta virar pó. Fecha aspas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, começamos aí trazendo essa declaração da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e chama a atenção que em 2020, essa Marina culpou o governo Bolsonaro pelos incêndios no Pantanal. E agora, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, em 2024, vem a público falar das mudanças climáticas, da seca e também da ação humana para justificar os incêndios no Pantanal. Muito boa noite, Ana, seja bem-vinda. Essa gente não para em pé, não é, Paula? Boa noite, Piotr, boa noite, Silvio. Um beijo ao mestre Augusto de folga hoje, boa noite à nossa querida audiência. Paula, é isso, né? Tem que deixar falar, porque a hipocrisia toma o caminho dessa gente sozinha, né? Quando era o Bolsonaro era o Nero, né? Era o novo Nero, colocando fogo no Pantanal, colocando fogo na Amazônia, destruindo o nosso meio ambiente, Macron tweetando foto antiga, Greta gritando, Leonardo DiCaprio, aquele outro lá que fez o Incrível Hulk, e por aí vai, né? A lista é grande. Artistas da Globo fazendo videozinho, aqueles videozinhos todos cortados, né? Salve isso, salve aquilo, o Brasil está sofrendo, o Pantanal, sumiram. Só por coincidência, esse ano, nos últimos meses, a Lei Rouanet os números da Lei Rouanet foram os maiores números, as maiores cifras financeiras os maiores recursos financeiros dos últimos anos. Engraçado os artistas estarem em absoluto silêncio. E agora, com Lula, virou o problema do clima. A mesma coisa aconteceu aqui, Paula. Durante a administração do Donald Trump na Casa Branca, e olha que aqui a gente sempre conversa com a nossa audiência sobre o federalismo americano e a autonomia e independência dos estados. Mas enquanto Donald Trump estava na Casa Branca, de 2016 até 2020, na verdade, 2017 até 2021, aqui na Califórnia, muito seco, tem os incêndios normais que acontecem aqui, todo ano é a mesma coisa. Agora vamos entrar, né, no verão muito seco, vai acontecer novamente, mas durante 4 anos do Donald Trump na Casa Branca, a culpa dos incêndios na Califórnia era dele, absolutamente dele, nada a ver com Gavin Newsom, com o governador democrata. O ano passado, já não era Donald Trump, adivinha de quem foi a culpa, Paula? Do clima, da secura,
né, dos problemas do meio ambiente, como o homem está tratando o planeta Terra. É o mesmo discurso, Paula, é a mesma cartilha, é a mesma hipocrisia, é o mesmo discurso. Só que o brasileiro não é burro, o brasileiro não é ignorante, o brasileiro tem a informação na palma da mão. A internet, né? O Daniel Silveira não está preso por causa do flagrante perpétuo. A internet também não esquece, não, para todos os lados. Se eles acham que eles vão apagar o que eles falaram no passado, não vão conseguir. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo hoje de maneira remota aqui conosco. Silvio, eu quero trazer um outro tweet, uma outra manifestação da Marina Silva ainda em 2020, porque em setembro ela fez aí uma série de tweets criticando o governo anterior, e aí quero trazer mais um aqui para a gente comentar. Esse é de 17 de setembro de 2020, está aí na tela para quem nos acompanha. O Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiras. Está aí, então, a publicação de Marina Silva, isso em setembro de 2020. Quero perguntar, cadê as medidas, então, desse governo aí para enfrentar os incêndios do Pantanal, no Pantanal que estão ocorrendo agora, hein, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida, Piotr. Boa noite para quem está do outro lado da tela. Bom, em dois pontos aqui segue este comentário. O primeiro é a Marina Silva justificando. Isso é ação humana, é ação de quem põe fogo. Combata? Por que não combate? Onde é que está o recurso que ela disse que iria buscar, que ela disse que iria ampliar para determinados órgãos, para o IBAMA, para outros órgãos de fiscalização, a interlocução com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com o Ministério Público? Onde é que está tudo isso? Os grupos de trabalho servem para quê nesse governo? E já temos aí 1 ano e 7 meses de governo, não deu tempo ainda de mapear onde é que está o problema? Ou vai continuar colocando a culpa no presidente Jair Bolsonaro? Agora já não dá mais, está ficando complicado. Cada vez mais vai ficando complicado. E nos próximos anos será assim também. A culpa é de quem estava lá 3, 4, 5 anos, era do Ricardo Salles, era do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o outro ponto é o ajuste do discurso, porque é muito conveniente para esse pessoal fazer um discurso agora, ir para as redes sociais ou num microfone, no caso dessa fala, que é completamente contraditório ao que dizia no passado e ao que eles dizem lá fora. Porque a Marina Silva terá eventos internacionais, sempre tem, esses eventos fazem parte de uma agenda globalista, de uma agenda global, beautiful people, como se diz, né? São pessoas virtuosas. Você defender aquecimento global, pautas ambientalistas sempre para o lado mais radical, mais xiita, é algo como um cartão de visita para você sentar à mesa com pessoas virtuosas, para você fazer uma demonstração de que está conectada aos novos tempos, ao progressismo. Pois bem, ela vai a outro evento e pode ter certeza que essa será a agenda que ela vai levar lá para fora. E, novamente, cairá em contradição com o que ela está dizendo aqui. Então, é tudo muito fácil e é tudo muito hipócrita, porque este governo é um governo hipócrita. E eu deixaria mais uma pergunta para a senhora Marina Silva. Como é que anda a questão dos Yanomamis? Para ela e para a ministra dos povos originários, dos povos indígenas, como anda a questão dos Yanomamis? Porque até pouco tempo aumentou, né, o número de mortes aumentou em terras Yanomamis. E eu me recordo que foi a primeira agenda do Lula 3, foi pegar um avião e ir para uma terra Yanomami, colocar um cocar e fazer um discurso de que o governo anterior era genocida. E agora, Marina? Bom, acho que ela vai demorar para aparecer. Tirando esses eventos lá fora, ela aparece 1 ou 2 vezes por ano para defender as ONGs, como ela fez na CPI, e depois em ano par, sempre em ano de eleição. Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. Ministra Marina Silva anda bem apagadinha nesse governo, aí com perdão do trocadilho, né, Piotr? Parece muito, eventualmente, e sem trazer aí propostas e ações concretas dentro da pasta, né, qual ela chefia, que é a pasta do meio ambiente.
é uma figura, na hora de mostrar trabalho, completamente inexpressiva. E isso é ruim. Paula, boa noite. Ana Paula, querida. Silvio, querida. A todos vocês que nos acompanham. Eu vou fazer aqui, o Silvio acho que tocou num ponto importante. Ela está culpando a ação humana. Então, não houve combate por inação humana. No caso, obviamente, do governo. Tem um número aqui. Houve redução no tamanho da verba, ou seja, dos recursos, neste ano 2024, do governo federal em relação ao IBAMA, para contenção, por exemplo, de incêndios. O governo sabia que ele tinha menos dinheiro, o governo aprovou o orçamento com menos dinheiro, justamente para isso. Vou fazer uma comparação com a dengue, que a gente fala com muita frequência aqui. 62%, um pouco mais de 60% menos de dinheiro para fazer campanhas de conscientização. A ministra falou de conscientização, né, das pessoas. Na dengue foi menos. Nós temos mais de 80% dos casos no mundo de dengue, uma explosão de pessoas sofrendo de dengue. Por que você acha que fazendo a mesma coisa errada você vai ter uma coisa certa como resultado? Não, não vai ter. Óbvio que esses incêndios iam explodir. Se boa parte disso, ou se uma pequena parte pode ser, tá mais seco e tudo mais, isso favorece, mas todo inverno você vê, você anda pelas estradas do país, eu voltei agora do interior nesse final de semana, tinha pequenos focos de queimada ali porque o mato está seco, enfim, tem alguém que comete alguma coisa. Às vezes não é nada disso, como me disse um bombeiro uma vez, às vezes é uma coisa que esquenta, um metal que esquenta e aquilo é uma fagulha, bom, enfim, essas coisas todas. Mas eu preciso ter gente para combater, sabendo que o inverno é mais seco. Se está ainda mais seco, eu não posso diminuir a verba de combate de incêndio, eu tenho que aumentar. Agora, como é que o governo vai fazer isso? Porque ele aumentou em 14% os gastos neste ano, só para você ter uma ideia, nas despesas públicas. O superávit primário dele não é superávit mais, né? É um déficit neste momento primário de quase 61 bilhões. Está gastando mais e tem menos recurso para as áreas que são extremamente importantes. Estou falando de saúde pública e meio ambiente. A agenda do governo, como lembrou o Silvio e a Ana aqui, lá na campanha. Tanto que usavam isso para atacar o governo anterior, que concorria à reeleição. O governo Lula é pífio pela origem, da forma como se estabeleceu no poder. Continua pífio com todas as ideias ruins que tem. Ideia ruim não vai gerar um resultado bom. É uma questão de lógica. O que nós estamos vendo hoje é a inação humana do governo, tanto no combate a queimadas, na prevenção a queimadas, na orientação às pessoas, nas campanhas de conscientização, como a gente viu, por exemplo, com relação à dengue. O Brasil sofre de dengue e sofre com queimadas. Quanto isso custa para a economia brasileira? Quando eu digo economia é feita de gente, tá? Não é uma desumanização das pessoas, muito pelo contrário. Se as pessoas não têm condição de trabalhar porque estão doentes, elas estão perdendo. Se elas estão num lugar onde tem incêndio, elas não podem trabalhar, ou elas são afetadas por aquela fumaça, e óbvio que isso afeta a saúde das pessoas, elas também estão perdendo. Além do que, a autonomia de fazer o que achar que devem. Então, fazendo coisa ruim, errada, vai dar resultado ruim, errado. Não tem como dar certo. O governo insiste no errado. É impressionante. E a ministra... Bom, a ministra, eu nem sei... Só ela tem o público cativo dela, né? Como disse o Silvio, né? A Ana usa essa expressão também, o beautiful people, né? Essas ONGs todas. Eles vão discutir a Amazônia na Europa. É surreal, né? Gilmar Palusa para tudo quanto é lado.